Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel. Vamos dar início a mais um episódio do Gentilcast. E hoje com o tema O Poder no Deserto. Olá pessoal, antes de apresentar aqui a Regiane Teles, vou estar fazendo aí o merchan do meu apoiador, né? Que é o Empório Natural SBC. Agradecer novamente o Guilherme e a Janaína. Hoje eu mudei, né? Porque eu sempre falo a Janaína e o Guilherme, hoje eu mudei. Agradecer o Guilherme, a Janaína e toda a equipe que sempre está à prontidão ali para nos atender. Eles sempre pensam nos pequenos detalhes, sabia, Regiane? Eles pensam nos pequenos detalhes e você já falou que já... Você já é cliente. Sim, Entendi. E agora você descobriu que eles têm um aqui na Paulicéia. não sabia, aqui mas do vou ladinho, saber. Eu já te passei o endereço, mas depois eu vou dar uma reforçada. E vamos ver aqui. Pessoal, tenho certeza que muitos já conhecem a Empório Natural, mas ela é uma empresa de produtos naturais, tá? Suplementos. Hoje também eu acabei passando lá, peguei um suco, eles têm um café lá também que eles torram na hora. Tem uma variedade de produtos, tudo de primeira linha. Acabei comprando também um produto lá para fazer a parte de para cabelo, vitamina para o cabelo, né? Que a gente vai chegando a uma certa idade, a gente tem que se cuidar, né? É verdade. Então, hoje foi bem bacana. E vamos lá, ó, hibisco. Chá de hibisco. Chá de hibisco, né? Você já deve conhecer, né? Esse daqui, chá de cavalinha. Bom, olha, gente. Olha lá, ele acertou, será? Que eu tava precisando, hein? Aí, ó, viu? Eu ia comprar, nem vou mais. E legal que o Guilherme sempre fala, Wellington, me passa mais ou menos como que vai ser o perfil do apresentador. Olha que legal. Camomila, esse daqui é o que te deixa calma, obrigada, né? Hein? Aí temos aqui também erva doce. Erva doce. Olha, esse daqui a Cíntia consome bem lá em casa. Aí temos aqui capim-cidrão, que eu não sabia desse cidrão, mas falam que é da mesma família do capim-cidreira, né? Esse eu nunca ouvi falar. Então, são regiões ali, mas qualquer dúvida, Regiane, é só passar lá pessoalmente, aproveitar e comprar mais algumas coisinhas, renovar o estoque, né? E aí, mandou também aqui uma bananinha. A minha predileta. Nossa, bananinha, quem não gosta de bananinha, né? E, para finalizar, rapadurinha. Sabe quando você não quer comer muito doce, mas você... Rapadurinha é uma delícia. Tá? Aí aqui tem um folder deles, tá? Falando do WhatsApp, eles fazem delivery. Se vocês quiserem conhecer a Empório Natural com um pouco mais de detalhe, Empório Natural SBC no Instagram, tá? Aí ele deixou aqui uma canetinha também, ok? E aí no final eu vou te entregar tudo isso. Caneta sempre útil. Obrigado, Empório Natural, por apoiar esse projeto lindo, promissor, que tem conectado muitas pessoas, tá? E também eu quero fazer hoje o merchan da Clínica Gentilmente. Olha, o pessoal vem me cobrando, pô, Wellington, por que você não fala da Clínica Gentilmente, que te apoia no espaço? Então, gostaria de agradecer a Cíntia, que é minha esposa, né? por esse espaço maravilhoso, esse espaço que realmente conecta as pessoas. Eu sempre falo que quando a gente idealizou esse espaço aqui, foi com que as pessoas que visitassem a gente tivessem a impressão de, nossa, eu nunca fiz terapia, mas esse lugar me traz uma paz que me deu até vontade de fazer terapia. Né? E no dia que a gente inaugurou, que foi já há um ano atrás, olha como passa rápido. Já, bem rápido, já. Né? E também a Regiane faz parte da equipe, né, Regiane? Foi a mais nova contratada aí da equipe Gentilmente, né? É verdade. Então... Cíntia, muito obrigado aí pelo espaço. E você que está precisando de terapia online, essa semana mesmo a Cíntia atendeu 3 pessoas dos Estados Unidos. Olha, Clínica Gentilmente chegando em outros países, né? Lá. Então, atendimento para criança, casais, tudo que você precisar no quesito terapia, pode entrar em contato com a Clínica Gentilmente aí que vocês vão ser muito bem atendidos. Aqui na Paulicéia, na rua Álvaro Alvim, 400. E também falar da Empório Natural. A loja 1 fica na Avenida do Tabuão, no bairro do Tabuão, 4388.
E a loja 2, que fica na rua MMDC, bem próximo aqui à Clínica Gentilmente, número 373, Pauliceia, São Bernardo do Campo. Pronto, chega de merchan, agora vamos para o que interessa, né? Falar um pouquinho sobre o nosso tema, né? Mas antes do tema, o poder do deserto, eu gostaria que você fizesse aí uma breve apresentação. Quem é a Regiane Teles? Seja muito bem-vinda. Quem sou eu? Já estive aqui. Pergunta difícil, momento, né? Você já participou aqui com a Cíntia, falando sobre Setembro Amarelo, né? Verdade. Foi um tema bem legal, mas para quem não conhece você, por favor, faça uma apresentação, Regiane. Regiane Teles é uma profissional na área da psicanálise, né? Já dito aqui que nós estamos aí como parceiros, a gente o Cast, sou mãe de 4 filhos, da Bruna, do Pedro, Felipe, Gabriel. 4 filhos? Que legal. 4 filhos, também dona de casa, né? A outra profissão. Ali no dia a dia, né? Muito feliz, graças a Deus, com essa profissão. E como todo ser humano tem aí os desafios, a história de vida, a qual eu vim compartilhar hoje com vocês. Sim. E aí a sua formação é na área de terapia? Psicanálise clínica, né? Isso. Legal. Isso. E eu vi que você também tem alguns projetos sociais. Sim, eu estive atuando esses tempos atrás no projeto do Dr. Augusto Cury, né, na terapia, com a equipe dele. E no projeto também como assistente social, que é a minha primeira formação, né? Legal. Que é o justiceiras.org. Eu já não estou mais, né? Agora dei um tempinho, descansar um pouquinho, né? Sim. Fiquei 2 anos ali, agora dá um descanso. Sim. Mas é uma equipe muito boa, um trabalho muito gratificante. As duas, eu atuei como voluntária. Legal. Isso. Bacana. Bacana a apresentação. E para a gente começar a falar um pouquinho sobre o poder no deserto, eu acho que nada melhor do que você falar um pouquinho da sua história de vida, né? Acho que a gente pode começar da história de vida do nascimento, né, Regiane? Pelo que a gente conversou ali, você tem um pouco de história ali para contar pra gente, né? Olha que eu tenho muitos desertos na vida. Tem. Depois que a gente falou desse tema, você começou a analisar e você falou, peraí, eu acho que não foi um só não, né? Foram alguns desertos, Eu tenho uns quilômetros de deserto aí na vida, viu? Mas a parte boa é que é passageiro, né? Não é uma moradia, né? Não é. Ninguém consegue morar no deserto, né? Ninguém. Então... eu tenho orgulho de dizer que eu sou adotiva, né? E, assim, eu não conheci os meus pais. E o que eu sei da minha história é que a minha mãe me gestou e ela me jogou literalmente na lata do lixo. Minha mãe biológica. Não sei se era adolescente, não sei se era uma jovem. Eu só sei que esse latão de lixo ele ficava na frente de um orfanato que tinha aqui na Pauliceia. Olha. Era um orfanato da mamãe Clori. Eu vi. É bem antigo, né? E bem antigo, que hoje eu acredito que ainda esteja ali na Assunção. Não tem mais o mesmo segmento, né? Tá. E então, eu só sei que uma das funcionárias saiu ali naquele dia para colocar o lixo para fora, viu que tinha alguma coisa mexendo ali, e quando ela foi colocar o lixo para fora, me viu ainda com cordão umbilical, aí se mobilizaram, correram, chamaram a ambulância e tal, me levaram para o hospital. Eu acredito que eu tenha ficado uns 2 meses na UTI, né? Tentando me recuperar. E fiquei ali até eu me recuperar e volto para o orfanato. Nisso, tinha um casal que estava procurando uma criança para adotar. E aí, minha mãe foi lá, olhou as crianças e se apaixonou por essa lindeza, claro. E aí começou o processo de adoção e eu fui adotada pelo Arthur Teles e pela Maria da Guia. Que legal. Uma paraibana porreta e um cearense. Né? Que legal. Minha mãe era feirante na época e meu pai trabalhava aqui na Mercedes. E aí, então, fui filha única até um certo período, depois veio a segunda adoção da minha irmã, veio uma irmã. E aí, aos 9 anos, eu passei por um deserto que eu tive hepatite, que foi a primeira doença, quase morri. Mas eu fui agraciada porque eu tive pessoas maravilhosas, meus pais foram maravilhosos, pessoas de muita oração,
né? Meus pais foram cristãos, oravam muito. Nesse período, meus pais trabalhavam, eu tinha uma pessoa que cuidava de mim. Ela era católica, mas assim, ela acreditava muito em Deus, então ela orava muito, cuidava de mim com muito carinho. Mesmo eu estando muito doente, minha mãe saía para trabalhar e ela ficava ali cuidando de mim. Foi um processo bem difícil. E por conta dessa hepatite, eu fiquei com algumas sequelas ali. Mas com o passar do tempo, foi melhorando e ok. Entrou a fase da adolescência, aquela fase tenebrosa que quase todos os pais temem quando chega essa fase, né? Mas assim, com 11 anos, a minha família é muito grande, né? E às vezes assim, entre os primos a gente se desentende, discute e tal. E uma das minhas primas veio e falou para mim, uma das nossas discussões, você não é filha da minha tia? Né? E aí, como assim? Isso com 11 anos. 11 anos de idade. Eu tinha 11. Ela não me lembra, é um pouco mais velha que eu. Aí eu cheguei correndo em casa, né? E falei assim, mãe, né? Fulana disse que eu não sou sua filha. Minha mãe tomou um susto, né? Ela não estava preparada. Até então, estava tudo muito tranquilo. E ela titubeou. Ali, ela não ia me contar. E eu entendo o medo que ela teve, né? Aí minha avó ouviu e falou assim, Lia, que ninguém conhece minha mãe por Maria, conhece ela por Lia, Dona Lia, até hoje. Conta pra ela que é melhor. Tá na hora dela saber. E aí minha mãe contou toda a história e tudo mais, isso aqui. Naquele momento, ok pra mim. Eu não tive reação nenhuma, não chorei, não me desesperei. Pra mim, tudo bem. Eu sempre fui tratada com muito amor, com muito carinho, não tive problema nenhum. Mas o subconsciente já, abriu as gavetinhas, né? Por que será que os meus pais me rejeitaram? Ali foi o meu primeiro contato com a rejeição. Não de imediato, né? Mas começa. Por quê? E aí os comportamentos começam, né? E aquilo não tinha nada a ver com os meus pais. Não era ausência de amor, não era nada disso. Mas a gente questiona. Nenhum filho, nenhuma criança sabe lidar, tem maturidade de lidar com a frustração, né? De não ser amado. Por que meu pai me abandonou? Por que minha mãe me abandonou? Por que não me amaram? Então começa. E aí sim, eu tive um período muito conflituoso na adolescência, né? Tem algumas pessoas que vão assistir o podcast, que me conheceram, que acompanharam a minha família, que acompanharam a adolescência, sabe? Foi um período que... Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de dançar. Muito, eu saía muito para dançar. Depois, na vida adulta, eu acabei me tornando instrutora até de dança e tudo mais. Legal. Mas eu gostava mesmo de dançar. Só que quando a gente sai pra noite, naquela época a gente saía, mesmo adolescente, a gente se envolve, a gente se relaciona. Então você vai, toma um pouquinho, começa a beber, aí começa a fumar. E aí você tem contato com droga. Eu acabei fumando maconha por 2 anos. Então você tá ali, né, envolvida. Eu não tenho propensão para drogas, para vício, não tenho. Mas eu fumei por um longo período e até já cheguei a contar um período, até um testemunho que depois eu falo sobre isso. Neste período foi muito difícil para os meus pais, né? Os pais se decepcionam com essa questão. E aí veio a gravidez. Aos 16 anos eu engravidei. Obviamente que veio a decepção para os pais, né? Adolescente, 16 anos, grávida. E eu conversei com a minha mãe ficou muito chateada e veio aquele sermão gigante, né? E para mim foi mais difícil sentar para conversar com meu pai,
Mas eu não esperava a reação do meu pai. Imaginei que a reação dele seria o contrário do que foi. Eu me lembro até hoje que eu falei, pai, eu preciso conversar com você. Minha mãe falou assim, eu não vou falar com seu pai, você vai conversar com ele. Isso você tinha 16 anos. 16 anos. Minha mãe era muito mais dura do que o meu pai. Sentei na minha cama, meu pai sentou do meu lado, falei, pai, eu tô grávida. Foi rápido, assim. E falei. Ele ficou quieto. Eu senti a decepção dele. Só que meu pai era um homem muito centrado. Era um homem muito de Deus. Era um homem muito de Deus. E eu tenho certeza que ele ficou 2 dias sem falar comigo. Ele não olhava para minha cara. Ele precisava desses 2 dias para assimilar. Eu imaginava que meu pai ia me bater. Eu pensava nisso, né? Meu pai não era um homem violento. Nunca foi. Tá. Nunca foi. Apesar de às vezes ser duro nas palavras. Sim. Precisava ser muito para ele ser duro comigo, né? Minha mãe era muito mais dura. Mas ele precisou desse tempo. Depois ele veio conversar comigo e o sermão veio, né? Mas assim, o que eu senti anos depois, refletindo depois, a decepção foi muito maior no quesito religioso, sim, por ele ser um líder religioso, do que propriamente como pai. Porque pesou sobre ele a responsabilidade. Como eu vou me apresentar perante a sociedade, perante a igreja, eu sendo um líder e minha filha adolescente grávida, verdade, solteira, de menor? Eu analisei isso, anos mais tarde a gente foi conversar sobre isso depois, muitos anos depois. Né? Então foi isso que eu vi depois, né? Mas até foi aquela situação. Então foi a gestação, foi uma gestação difícil, foi complicada e tudo mais. Nasceu, aí minha mãe falou assim, você vai cuidar? Eu não tive mãe, eu acordava de madrugada, eu dava mamar, eu dava banho, eu não tive boi. Não tive, não. Eu cuidei da minha filha, Bruninha, 33 anos. Se responsabilizar me pelos responsabilizei. seus atos, né? Me responsabilizei. Minha mãe me apoiou. Minha mãe sempre me apoiou. Mas nesse período, né? Nos 2 anos que usei nas baladas, nesse período conturbado, muitas pessoas que eram próximas da gente, que não sabia do contexto, das coisas que aconteciam, falavam assim para os meus pais, bota ela para fora de casa. Ela não vai ser gente, ela não vai dar pra gente, olha as decepções que ela está causando para vocês, olha o sofrimento, essa menina tá fazendo isso, passa as noites fora de casa, pra balada, e tá fumando, e não sei o que, engravidou, né, e não sei o que, vocês não era para vocês ter filho, e vocês arrumaram para a cabeça de vocês, olha a decepção, e choro, e não sei o que. Eu sei quem são essas pessoas que falavam isso. Para os meus pais. Só que o amor que os meus pais tinham por mim era um amor muito maior. Como é que eu posso dizer? Era o amor de Deus por mim. Através deles. Através deles, né? E minha mãe sempre falou, eu não vou abandonar minha filha na hora que ela mais precisa. Eu tô aqui do lado dela, sempre estive e sempre vou estar, como sempre esteve a vida inteira. Como sempre estiveram a vida inteira. Sofreram junto comigo. E eu sei o quanto eu os fiz chorar. E eu pedi perdão por isso. Eu tenho consciência, plena consciência dos meus atos, dos meus erros. E eu sofri, e eu paguei a consequência dos meus erros. Tenho plena consciência disso. Mas com os meus erros e com os meus desertos eu aprendi. E se sou o que sou, é porque eu aprendi. E eu cresci com isso. Mas os meus desertos me fizeram crescer. E me deram sustentação para ser quem eu sou hoje. E de modo para que eu entendesse as outras pessoas, as pessoas que eu atendo hoje. Para que eu consiga ter um olhar diferenciado para atender quem é o usuário. Eu consigo ter esse olhar, sem acusar,
Sim. Sem subjugar aquele que usa. Porque eu usei. Uhum. Foi um pequeno período? Foi, mas eu usei. Eu sei o efeito da droga. Sim. Eu sei o porquê. Porque eu não sabia lidar com a frustração. Eu fui uma pessoa que nesse período da adolescência, da minha juventude, eu passei por abuso sexual familiar. Eu fui violentada com uma arma na cabeça e ter que fazer sexo obrigada com uma pessoa que eu não queria fazer. Passei por certas situações que as pessoas falam assim, poxa, mas você tinha uma família tão maravilhosa que era o seu Arthur e a Dona Lia. Os seus pais que te amaram, que te acolheram, que te adotaram. Cristãos que te deram casa, que te deram tudo. Mas eu fui rejeitada lá na minha infância. E eu não sabia lidar com isso. E isso não tinha nada a ver com o seu Arthur e com a Dona Lia. Era algo que eu tinha que resolver. Eu tinha que passar por esse processo. Eu tinha que amadurecer. Eu tinha que lidar com isso. E chegar na terapia para resolver essas questões comigo mesmo. E todo esse processo, todo esse deserto que eu passei fez com que eu me submetesse a situações, escolhesse caminhos errados, me envolvesse com pessoas erradas, porque eu acreditava que eu era uma pessoa que devia aceitar menos. Inferior, né, às outras pessoas. Ser inferior a outras pessoas. E é legal você falar isso, Regiane, porque é aquilo, né? Quantos gatilhos mentais a gente não tem criado na cabeça dos nossos filhos. Exatamente. Né? E é aquilo, tem muita coisa que você até deu um exemplo, né? Falando da gaveta, né? Que a gente estava conversando nos bastidores. Tem muitas gavetas, todos nós temos algumas gavetas que a gente tem medo de abrir. Sim. E porque as pessoas vão julgar, né? Nossa, por que você não fez isso ainda? Por que você não resolveu aquele? Por que tá tudo bagunçado? Né? E o fato de você falar isso é legal a reflexão para que a gente possa realmente entender quais são os gatilhos que eu estou criando na cabeça dos meus filhos, que isso vai refletir quando ele tiver 20, quando ele tiver 30, quando ele tiver 40. E aí entra a importância da terapia, né? Exatamente. Que nesse processo que você passou aí, talvez se não fosse a terapia e se também não fosse Deus, talvez você poderia estar no deserto. Né? Então fala um pouquinho aí sobre essa importância da terapia, porque eu acho que você começou a se conectar depois do ocorrido, assim, na adolescência mesmo que você já começou ou foi... Não, né? Eu fui começar anos mais tarde. Bem mais tarde. Bem mais tarde, né? É porque eu fui fazendo esse link muito depois, mas assim, eu fui fazer terapia depois dos meus 30 e poucos anos, né? Demorou, porque eu fui fazendo algumas leituras de alguns artigos bem antes de me formar, né? E nessas leituras, assim, ouvindo algumas pessoas, eu fui, nossa, mas isso tem muito a ver comigo. Não, mas eu passei por isso, como assim? Mas que coisa estranha. E tinha algumas coisas que me davam muita raiva. Eu falei assim, como eu tenho ódio de mim. Eu falava isso, eu tenho ódio de mim. Como é que eu me permiti passar por isso? Como é que eu aceitei esse tipo de situação? Como que eu me submeti a esse tipo de coisa? Como eu me submeti a esse tipo de humilhação? Como é que eu deixei um homem fazer esse tipo de coisa comigo? Né? Como é que eu aceitei migalhas, sabe? Eu tinha ódio, eu chorava com esse tipo de coisa, né? Mas eu demorei muito para fazer terapia, né? E na terapia eu chorei muitas vezes, né? Porque eu falei assim, meu Deus, que loucura. Mas eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Acabou. XX. Entendi. Não tem conversa. Só que nessa questão, a gente... Aquela questão... por que eu tinha tanta dificuldade de me aproximar muito do meu pai?
Porque eu não tive proximidade com meu pai biológico, eu não conheci, dele só tive rejeição. Verdade. Mais um gatilho, né? Mais um. E por que eu tinha dificuldade de me relacionar? Porque eu procurava, eu encontrava neste homem que eu me relacionava o pai que me rejeitava, o homem que me rejeitava. Não o pai que estava me amando. Entendi. Eu precisava passar por um período sozinha para quebrar estes ciclos. Porque por diversas vezes eu coloquei homens na minha vida, pelos quais eu me relacionei e sempre me colocava em relações abusivas. Eu precisava quebrar esses ciclos. Tanto que eu fiquei mais de 8 anos em 2 situações sem me relacionar com ninguém para ter essa quebra. E na realidade eu tinha uma postura, como falam por aí, uma postura masculinizada, que é de oposição ao masculino, de enfrentamento. Porque eu passei muito tempo, eu sou mãe solo, de uma certa forma. Sou eu quem tomava todas as decisões, eu que corria atrás, cuidando dos meus filhos, trabalhando para sustentar os meus filhos, fazendo um monte de coisa para cuidar dos meus filhos sozinha. Então, eu não sentia necessidade de ter alguém ali tomando as decisões, compartilhando as decisões. Porque é legal, não é? Você junto com a Cíntia, compartilhando as decisões, tudo. Isso é muito bonito, isso é muito legal, dividindo a vida dos filhos. Eu não tinha isso. Então, eu tinha muito essa dificuldade. Então, a mulher que tem isso, ela acaba mesmo tomando essa postura meio que masculinizada. E tem o outro como inimigo. Verdade. Então, ao invés de se aproximar, de ter um relacionamento saudável, não consegue. Porque ela tem, na postura masculina, o seu inimigo. Sabe? Olha o quanto de olha o que a frustração, o distanciamento que um pai, a postura que deveria trazer proteção e segurança para a vida da mulher, da menina, da criança, deveria trazer para a menina e não traz. E o que isso demanda no desenvolvimento, sabe? É muito importante. Por isso, assim, como que deve ser a relação dos pais para a vida dos filhos, de forma que os filhos consigam ver a Deus na vida deles. Como é que as crianças conseguem ver a Deus? A partir dos seus pais. Deus é pleno, é maravilhoso. Ele pode chegar a fazer acontecer da maneira dele, do jeito que ele quiser. Ele não depende de mim, de você, de ninguém. Né? Mas se eu como mãe maltrato os meus filhos, se o pai maltrata os filhos, como é que ele vai ver a Deus? Verdade. Né? É uma conta. Não fecha, né? Então, assim, eu precisei passar por esses desertos todos para poder entender. Infelizmente, eu fiz os meus pais sofrerem. E anos mais tarde, depois eu pude sentar, depois que eu me tornei mãe, legal. Né? Eu pude sentar com meu pai, conversei com meu pai e acertei as contas, pedi perdão. E nós nos tornamos grandes amigos. E eu vi como eu pude tirar muitas travas dos meus olhos. E através do cuidado com os meus filhos, eu pude ver o cuidado que meu pai tinha, a preocupação que meu pai tinha, o amor que ele tinha por mim. E falei, mano, meu pai não teve filho. Ele me amou 2 vezes. Ele foi lá, me adotou e me trouxe. Eu não era sangue dele. E ele me trouxe para junto do seu peito, me acolheu e cuidou de mim com muito amor e carinho. Né? Mas eu precisava desse tempo, eu precisava me encontrar, me entender e deixar a imagem dos meus pais biológicos para lá e quebrar esse ciclo e viver em paz. Sim. Né?
tirar aquela amargura, aquela dor, aquele sofrimento da rejeição que eu carreguei por tanto tempo e que eu fui buscar o consolo na noite e em outras coisas, em coisas vazias. Era um grande vazio, né? E que esses desertos, essas confusões, esses conflitos que a gente tem na vida atrapalham a vida da gente, o nosso caminhar, a nossa vida profissional, as nossas relações com o outro, em geral, né? E como é importante a gente se colocar nesse processo de terapia, de se conhecer, de resolver, né? De estar pronto, de se colocar pronto. E aí, quando eu comecei a resolver essas questões dentro de mim, e quando eu saí desse processo de violência, de situação de violência, eu falei, Senhor, que era um processo também que eu precisava resolver, dessa minha comunhão com Deus, porque eu estava na igreja e não estava na igreja, eu estava ali por trás, porque os meus pais estavam. Tanto que eu saí da igreja com 12 anos. E era aquela pressão muito grande pra gente se batizar. Não, porque tem que se batizar com 12 anos. Eu me recusei, falei, não vou me batizar. Aí saí da igreja nunca mais, né? Eu fui conhecer, depois eu era de uma outra igreja e fui conhecer a igreja adventista com meus 26 anos pra lá. Ainda fui indo, mas nenhum compromisso. Depois de muito tempo é que eu resolvi me batizar. Falei, agora eu tô pronta pra me batizar. E aí eu falei assim, aqui sim. Porque eu entrava, a música me chamou atenção. A música sempre me chamou atenção, né? E aí eu gostava. Então eu ia na presbiteriana, eu ia na batista, eu ficava pulando de galho em galho, né? Por causa da música. Onde você eu tava lá. E aí eu falei assim, eu sei que eu tenho um acerto com... Eu falei, Senhor, eu tenho um acerto para fazer com o Senhor. E então, eu quero, assim, o dia que eu entrar dentro de uma igreja, eu quero entrar e ficar cheia, e sair de lá e continuar cheia, e ali permanecer. E foi o que aconteceu na igreja adventista. Entendi. A Regiane aqui é falha, é fraca, cai, tem 500 mil erros, sabe? Mas foi ali que eu me encontrei. E aí... eu já tive a oportunidade, né, de frequentar a comunidade, né? E vi você cantando e foi bacana porque eu falei, nossa, Cíntia, você estava cantando acho que com seu filho também, né? Aí depois que eu descobri, eu falei, nossa, aquele cara também, mas é filho dela. Eu falei, nossa, então tá ali na família. Mas eu sou um cara muito sensitivo, assim, também para essa questão do louvor, sabe? Tem hora que você ouve um louvor que não mexe com você, né? Mas tem hora que... E assim já sabe disso. Quando eu tô ouvindo um louvor que, dá aquele arrepio, eu falo, nossa, é aquele louvor que toca a alma, é a voz, é a palavra, né? Então, desde a primeira vez que eu fui lá, né? Para as pessoas que estão assistindo a gente, acho que a gente já se conhece há muito tempo, né? Então, não faz muito tempo. A história sua foi uma história que me marcou muito. A gente... Antes aqui daquele dia, a gente conversou nos bastidores, você eu acho que falou 3 ou 4 palavras, eu fui falar que uma amiga minha, que é a Josana, que foi adotada, que descobriu depois de 40 anos, você falou acho que 2 ou 3 palavras, eu falei, eu me conectei com a sua história, né, e é incrível, né, como esse projeto aqui, que eu falo que é um projeto de Deus, a gente não se falou muitas vezes, a gente trocou alguma mensagem, né. Hoje você acaba chegando um pouco antes, a gente conversa ali, e eu sempre falo que é assim, Regiane, tudo que a gente consegue falar abertamente é uma cura. É uma cura. Né? O fato de você estar aqui falando sobre a sua história de vida, além de ser uma cura, é aquilo, né? E quantas pessoas talvez não te criticavam, ou não te criticaram a vida inteira, né? Talvez pelo jeito que você é, talvez por você não ter tanta aproximação de outras pessoas, porque você já teve um passado que te deixou um pouco mais cascuda, né? Peraí, eu já confiei uma vez, peraí, eu não vou confiar em todo mundo. Então, é legal as pessoas... Por isso que eu sempre falo que aqui, esse podcast, ele é de pessoas reais com histórias reais, né? A gente sabe que a internet, ela tem muito conteúdo, né? Então, tem muita gente verdadeira e tem muita gente falsa. Né? Tem muita gente falando sobre casamento e nunca foi casado. Tem muita gente falando de filhos e não tem filhos. Então, é importante você
para que esse projeto aí dê continuidade, para que a gente possa também fazer por muitos e muitos anos, né? Que você curta o vídeo, que você compartilha, que você comenta também a sua história de vida, porque às vezes você colocando a sua história de vida lá, eu me conecto com a sua história e você pode estar sentado aqui também para a gente bater esse papo. E eu falo da importância de se inscrever, porque eu vejo que os nossos vídeos eles têm 300, 400 visualizações, né? Creio que hoje a gente deve ter chegado aí, eu acho que, né, produção, mais ou menos uns 200 inscritos, né? Tava em quase, né? 195, mas hoje à tarde eu vi, até minha irmã que falou, estava com 199 inscritos. Então estávamos beirando uns 200 inscritos. Então é importante. Tá, depois você confirma pra gente. Então é importante a gente... Porque às vezes a sua história se conecta com outras pessoas. A gente fez semana passada, que saiu terça-feira agora, né? E muitas pessoas com depoimento. Nossa, eu não conhecia esse seu outro lado. Quantas pessoas talvez ficaram ali, né? A vida inteira eu critiquei aquela pessoa e hoje eu vi. Então, isso ajuda a gente a não criticar, a não julgar as pessoas sem antes conhecer a própria história, né? E aí, eu coloquei aqui também, Tem Jane, mais tempo ainda? Tem. Daqui a pouco a produção mostra ali, faltando 10 minutos. Que você falou sobre as escolhas, né? Todos nós temos escolhas. Temos escolhas certas e escolha errada. Né? Talvez por um grande período da sua vida, você fez a escolha errada. Né? Mas o que a gente tem que entender? Que existe um processo. Né? Então, como você falou, com 12 anos eu saí da igreja porque eu não queria. Talvez... Qual é a criança que com 12 anos quer estar lá 2, 3 horas num culto? Sim. Né? Agora, o que faz a gente buscar ali o equilíbrio é você estar junto com o seu filho. Né? Quantas vezes a minha esposa ia para a igreja sozinha com a minha filha, né? E eu não frequentava? E hoje eu acompanho meus filhos. Porque senão imagina a cabeça do Gabriel de 6 e da Isa de 12. Peraí, mas... Por que meu pai vai e minha mãe não vai? Né? Ou por que minha mãe vai e meu pai não vai? Como que a gente fala para os nossos filhos, vai na igreja e você não está indo? Então eles ficam com aquela dúvida, né? Então você pega uma criança de 6, uma de 13 ou de 12 anos, e eu sempre falo também, quando eu era mais novo, eu também não queria ir na igreja. Né? Meus pais são católicos, minha formação é catolicismo, mas tinha hora que eu não queria ir, eu queria estar com os amigos brincando, então... Mas meu pai e minha mãe desde sempre, não, filho, vamos, né? Mesmo que eu às vezes estava um pouco emburrado, eu não queria, mas é importante você manter eles perto de você. Porque hoje, com 43 anos, eu consigo ter a dimensão do quão importante foi eles terem me forçado, né? Porque se a gente for deixar também um adolescente ou uma criança, faz o que você quiser, não vai fazer nada, né? Então, mas assim, tudo parte do relacionamento, né? Sim. O relacionamento com Deus, relacionamento com a família, né? Essa é a base de tudo. Então, assim, se as coisas na família não estão acontecendo, a igreja, de fato, não está preparada para esse tipo de conversa. Né? Verdade. Então, assim, é melhor que você não vá para a igreja e estabeleça um relacionamento com a sua esposa, com seus filhos. Porque esse é o grande ministério em casa, né? Porque a igreja, essa estrutura em si, é você e Deus. Então você pode adorar Deus em casa. Claro que é importante você estar com comunidade, com os irmãos ali e tudo mais. Mas essa base primeiro é super importante. Então, assim, essa comunhão, esse relacionamento primeiro é super importante. Né? Então, assim, mais que formalidades, batismo aos 12, não sei o quê. Não, isso não é importante. Verdade. É importante primeiro estabelecer essa comunhão, esse relacionamento primeiro. Né? Então, tinha aquela coisa... Hoje nós temos muita base, muito entendimento, mas falta muita coisa ainda. Né? E eu não tive isso. Eu fui ter muito tarde, muito depois, as minhas quedas, eu fui ter esse conhecimento. E ainda depois eu acabei passando por uma outra situação de saúde. Mais um deserto. Um grande. 2020. Foi em 2020. Que foi uma questão de saúde, a qual foi muito difícil diagnosticar no começo. Eu perdi 24 quilos, assim, do nada. Hospital fechado, Covid, né?
E eu perdi a saliva da boca. Então, assim, era uma coisa horrível porque eu não conseguia me alimentar direito. Eu perdi a voz, fiquei 6 meses. E aí o pessoal da igreja orava e eu tinha muito apoio, tive um apoio espiritual fundamental, né? Eu tive apoio de pessoas que eu nunca nem vi o rosto, sabe? E a gente não tinha como recorrer, não tinha exame, não dava para fazer, porque estava tudo fechado. E aí eu tive uma pessoa maravilhosa que me apoiou, a nutricionista Débora, e nós começamos um processo pela alimentação. Era o que tinha. Vamos fazer uma reeducação alimentar. E fomos ali devagarinho, devagarinho. Minha mãe olhava para minha comida, meus filhos olhavam para minha comida e falavam assim: isso não é comida de gente. Sério? Era aquele, parecia comida de passarinho, eram os grãos, umas coisas cruas, algumas coisas assim, tinha coisa que eu não conseguia comer. Uma vez até discuti com uma pessoa, porque, mas como assim? Isso aqui é natural. Mas o meu corpo não processava, ele não aceitava, mesmo sendo natural. Meu corpo estava muito inflamado e não se sabia o porquê, sabe? E assim, eu cheguei a ponto de falar assim, eu não vou conseguir. Eu não vou sobreviver. Eu não tinha voz, eu não tinha força. As pessoas orando e aquela coisa toda. 1 ano e 4 meses de sofrimento. Foi muito sofrimento. Você não tem noção. Sabe, meu filho mais velho, o Pedro, às vezes ele sentava na cama assim e chorava e falou assim: mãe, eu não sei mais o que fazer para te ajudar. Até que ele pegou, tinha um médico que tinha socorrido uma vez, cirurgião, ortopedista. Ele correu lá e falou: doutor Marcelo, ajuda minha mãe. Ele era clínico também. Ele foi o único médico que não fechou na pandemia. Um médico excepcional. Ele falou: não deixe meus pacientes na mão. E ele começou a me olhar e foi devagarinho. Era um médico que... nenhum paciente deles ficava menos de 3 horas na sala. Médico total humano, assim, excepcional. E aí ele foi passando alguns remédios e foi pedindo alguns exames. Parecia uma inflamação, mas não sabia o que era. E aí foi tendo que ter paciência e foi com alimentação, com muita dificuldade. E às vezes eu ligava para ela, falava assim: eu não estou conseguindo, não está indo. Eu engordava 1 quilo, perdia 5, né? E aquela dificuldade. E aí as coisas foram acontecendo no tempo que tinha que acontecer. E aí eu fui encaminhada para um outro médico. Aí aos poucos as coisas foram abrindo, né? Eu fui fazendo outros exames, até que eu descobri a questão da autoimune hepática. E, assim, o meu cuidado é com a alimentação, eu preciso tomar muito cuidado, né? Eu não posso ter contato com coisas químicas, por exemplo, tinta, esmalte com formol, tinta de cabelo. Eu tenho que tomar cuidado com essas coisas, porque elas dão alteração nas minhas enzimas hepáticas, e aí eu tenho problema no fígado, alteração, coisa... gordura, fritura, também. Essas coisas, né? Então, hoje eu não tomo medicação, eu cuido com a minha alimentação e faço suplementação. E aí eu tenho que fazer atividade física, cuidar dessas coisas, né? Sono, atividade física, essas coisas. Então, hoje o meu cuidado é esse. Mas foi, assim, um processo bem difícil, né? Para ter esse cuidado. E foi tão importante porque uma coisa que ela falou para mim, a nutricionista, falou assim... Ela falou assim, começa a prestar atenção nas pequenas coisas, porque a gente sempre olha as coisas grandes, né? A gente quer sempre na hora, no já, porque a gente vive nesse mundo imediatista. Verdade. É hoje, já, agora. Não é assim. Uma castanha para mim fazia mal. Eu adoro rúcula, agrião, berinjela, sou apaixonada. Eu não podia comer, parecia fogo na minha boca. O dia que eu comi a castanha e não me fez mal, é isso, sabe? Uma pequena conquista. É isso aí. E todos os dias eu ia olhando pequenas conquistas. Que bom. De pouquinho em pouquinho. E ia agradecendo a Deus por isso. Eu aprendi a fazer isso porque eu não fazia. Eu não tinha esse olhar grato.
pelas pequenas coisas. Porque para mim a vida era sempre acelerada, eu não tinha tempo para nada, era aquela coisa, eu ia empurrando as emoções para debaixo do tapete, porque eu nunca tinha tempo para nada. Eu trabalhava em 2, em 3 empregos para dar conta das coisas de casa, para cuidar dos meus filhos, eu não tinha tempo para cuidar de mim. Até que o meu corpo falou, agora você vai parar. Querendo ou não, você vai parar. Verdade. E ele me parou. A gente faz isso, a gente atropela as nossas emoções, a gente atropela a nossa saúde. Não, deixa para depois. Outro dia eu faço, outro dia eu vou, outro dia eu cuido, outro dia eu olho. E vai empurrando para debaixo do tapete. Mas o corpo fala, agora você vai parar. Aí vem um AVC. Um infarto. Né? Ele vai fazer você parar. Não tem jeito. Aí você vai ter que cuidar. Não vai ter jeito. Ou vai, né? Então, são as coisas que acontecem, né? E graças a Deus eu tô aqui. Muitas das vezes eu falo assim, eu não vou voltar a cantar mais, que é o que eu gosto de fazer. Não sou cantora profissional. Eu já ia até pedir pra você fazer uma palhinha aí, mas deixa, né? Mas, assim... Quem quiser ouvir você cantando... Vai lá na comunidade. Então tá bom. Agora no final você fala aí. E quantas vezes eu falei assim, eu não vou voltar a cantar nunca mais, eu acho que eu nunca mais, eu tive que fazer fono depois para voltar a falar direitinho e tudo mais. E é muito importante a gente se colocar em terapia, sabe? Fazer essa avaliação, se amar, se respeitar, se reconectar, entender, ir lá e entender o que é que está acontecendo com a gente, por que a gente tem certos comportamentos, por que a gente tem certos pensamentos, por que a gente valida aquilo e por que a gente não se respeita. E às vezes não é por querer. E ser gentil, né? Ser gentil. Clínica Gentilmente é você ser gentil com a sua mente. Exatamente. Gentilcast, então. E colocar limite, Sim. sabe? E se afastar do que nos faz mal, né? Se afastar. Às vezes a gente está dentro da ilha e a gente não tem dimensão daquilo. Quando a gente se coloca para fora e olha, a gente consegue ver o que tá. A gente precisa disso. E você tinha comentado também nos bastidores sobre o trabalho que você hoje tem dedicado às mulheres, né? Até baseado naquilo que você passou. Eu sempre falo que é assim, né? Tudo aquilo que a gente acaba sendo curado, a gente quer fazer com que as pessoas também, né? Tenham uma luz, que elas saibam que eu passei por isso. Não é nada melhor de você falar de algo que você já passou, porque você sabe o caminho. Sim, porque assim, hoje, 2024, eu falo do abuso, eu falo da violência sexual que aconteceu comigo sem dor. Hoje eu consigo. Há um tempo atrás eu não conseguia falar, mas hoje eu falo, porque eu estou curada. Vem à minha mente, mas não é algo que me causa dor. E eu falei, quando eu comecei a estudar e tudo mais, um dia eu falei, Senhor, eu quero essa profissão para mim, mas eu quero usar para curar outras pessoas, né? Eu quero usar isso não só para o meu sustento, mas levar essa palavra, a tua palavra, e também usar a minha profissão para a tua causa. Sim. Né? E até eu coloquei, até deixei um pouquinho a questão do cigarro, que eu falei que ia falar como testemunho. Olha como Deus é perfeito no que Ele faz. Eu fumei durante um tempo cigarro comum, que eu fumei mais tempo. E às vezes eu tentava parar de fumar, ficava 5 meses, 8 meses, voltava a fumar. Nunca fumei na gravidez, nunca. Até que um dia eu falei assim, falei desse jeito mesmo, não dou conta, não conversando com Deus. Né, as minhas conversas com Deus não é metódica, assim. Não. Não dou conta, não consigo parar de fumar, então resolve aí pra mim, tá? E eu achei interessante porque eu encontrei 2 testemunhos esses tempos aqui. Foi aquele cara do Raimundos, eu não sei o nome dele, esqueci o nome dele, Rodolfo. O testemunho dele também é top demais, e de uma outra moça. Foi mais ou menos parecido. Falei, 2 pessoas bem parecidas. Eu falei assim, eu não consigo parar de fumar. E eu ia pra igreja e tava fumando. Não tava na igreja, na Adventista ainda. E aí, eu falei assim, resolve pra mim. Porque se o Senhor não resolve, tá na tua mão. É o Deus do impossível, né? Aí eu levantei, escovei o dente, fui lá, comecei a tomar cafezinho, tomou quem, né?
Tomou café, fuma, é esse esquema. Fui colocar o cigarro na boca, quem disse? Né? Vinha a ânsia, aquela coisa. De novo, aquela coisa. Daquele dia, nunca mais. Podia estar perto de outra pessoa fumando, nunca mais. Então, assim, foi completo o negócio. Jesus realmente tirou aquela vontade de fumar. Nunca mais na vida. Ele não faz mais ou menos, né? Não faz mais ou menos, ele faz completo. Então, assim, né, você não tem que fazer por você. Nada do que você faz vai resolver. Você não tem que dar aquela ajudinha. É Deus e Deus. Você não tem que ir lá e mostrar pra ninguém. Você entendeu? O trabalho de Deus não funciona desse jeito. O trabalho do Espírito Santo não funciona desse jeito. Você não tem que mostrar nada pra ninguém. O trabalho do Espírito Santo, ele é completo. Então, não, porque você tem que fazer isso. Não, senhor, o trabalho do Espírito Santo não é assim que funciona, colega. Não é assim. Você entendeu? Existem muitos testemunhos assim. Você não tem que viver de aparência. Apenas ora e confia. Entrega de verdade. O mal da gente é que a gente não entrega. A gente faz as coisas... Não, eu acho que Deus precisa de uma ajudinha. Você entendeu? A gente é bem assim. É verdade. E assim... e a gente sempre vive, né? Eu tenho certeza que até a volta de Cristo, a gente ainda vai passar por uns desertos aí. Mas assim, eu tenho certeza que de todos eles eu tenho saído fortalecida. Sim. E eu sempre falo para Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa tímida. Eu sempre me escondi atrás da voz, da música. Há muito pouco tempo eu tenho enfrentado, assim, as câmeras. Isso está sendo uma cura, então, para você hoje? Os vídeos, Que legal. Porque eu sempre tive vergonha de falar na escola. A vergonha de se colocar, vem da baixa, né? Da baixa autoestima, de não ser capaz, de ser menos, sabe? Então, assim, eu na escola para apresentar trabalho, a cartolina era assim. Na frente, morrendo de vergonha. Na faculdade, o quanto eu sofria para apresentar seminário, essas coisas, era terrível, passava muito mal, né? Então, assim, essa questão de enfrentar a câmera e de conversar, para mim, ainda é terrível. Mas hoje, eu acho que agora você rompeu essa barreira, né? É igual a Juliana, uma amiga minha, ela falou, então por que você me chamou, né? Aí ela falou, eu fico atrás das câmeras, porque ela é fotógrafa, né? E ela falou, fico atrás, na frente das câmeras, eu falei, então você vai quebrar essa crença que você tem aqui. E foi muito legal o bate-papo dela. E, Regiane, tudo que é bom tem um final, né? Então, a gente já está caminhando, mas eu gostaria de fazer um resumo do deserto, né? De tudo aquilo que você falou, de tudo aquilo que eu acabei assistindo de vídeo, né? Eu até comentei com você nos bastidores que eu estava assistindo um vídeo do André Fernandes, que é da Lagoinha lá de Alphaville, que é um cara que eu admiro bastante, eu acompanhei ele muito na pandemia, né? Um cara abençoado por Deus, um cara que realmente, através do louvor, é um cara que tem uma inteligência assim, fora do comum, sobrenatural mesmo. Então, o que eu entendo, né? Que o deserto é uma escola da fé, né? Que ali você vai estar passando por teste, para que você possa realmente se capacitar, para que você possa se preparar, para você enxergar qual é a sua missão de vida, né? Olha que interessante, tem muita gente que faz o que faz, tem família, tem trabalho, mas não sabe qual que é a sua missão de vida. Então, é uma reflexão importante para você. Qual que é a sua missão de vida? Será que você precisa passar pelo deserto ou você já passou e não conseguiu identificar? Porque todos nós temos algo a oferecer. Então, um é a fala, o outro é o canto, o outro é o acolhimento, o outro é o ouvido, o outro é a prestação de serviço. Todos nós temos uma missão. Qual é a sua missão? Fica essa dica. Aí eu anotei aqui, faz você dar valor no que tem, porque quantas coisas, né? Esse processo seu aqui de voltar lá no seu nascimento, né? Talvez vai fazer você sair daqui muito melhor do que você entrou. Sim. Você vai falar, nossa, olha, tinha coisa que eu tinha esquecido, que agora eu resgatei e olha como que eu estou. Exatamente. Né?
Perceber os pequenos detalhes da vida, que você falou também. Quantos pequenos detalhes? Eu sempre, quando eu estou na minha casa, eu fico às vezes sentado, olhando a casa, contemplando aquilo. Porque quando eu fui conquistar a casa, eu tinha uma dimensão. E a gente vai passando no dia a dia, a gente vai esquecendo das coisas que aconteceram. Um bloquinho por bloquinho. Os apertos que a gente passou, Sim. Um dinheiro emprestado para fazer a sala, aí tinha a sala, mas não tinha cama, e aí você vai. Então é legal a gente resgatar isso e falar, olha onde eu cheguei. Sim. Né? E quem são os verdadeiros amigos? Talvez nesse processo que você passou, e o processo do deserto, ele te traz isso. Sim. Quem são os seus verdadeiros amigos? Né? Você que está em casa assistindo, ouvindo a gente, quem são os seus verdadeiros amigos? No momento que você estava no deserto, quem estava do seu lado? Olha a reflexão importante aí para você que está nos assistindo e nos ouvindo. Né? E ele revela quem somos, né? O deserto revela quem somos. Sim. Né? E às vezes você fica tão assustado da potência que você tem, né? Do ressurgir, do reconstruir. Isso é muito importante. Uhum. E para finalizar, uma coisa que eu acredito muito, eu gosto muito dessa palavra gratidão, né? Gratidão. E o poder da gratidão sempre, né? é muito forte, né? A Cíntia até fala, nossa, o Wellington agradece tudo, né? Se tá chovendo, agradece porque é a chuva. Se tá sol, porque tá sol, né? Mas eu tenho o poder da gratidão, eu acredito muito no poder da gratidão. Contanto que isso nas nossas orações em casa a gente acaba compartilhando muito, né? Uhum. Agradeço pela nossa saúde, pela família maravilhosa que a gente tem, pelo nosso emprego, pela empresa que eu trabalho, pelo GentilCast, pelos pacientes da mamãe. Então a gente tem realmente esse poder de gratidão. Por quê? O deserto é passageiro. Você também falou sobre o poder do perdão quando você conversou com seu pai. Sim. Por quê? Seu pai é falecido, né? Falecido. Diana? E se você não perdoa ele? Se você não tem esse bate-papo com ele, você ia carregar para a vida inteira. Sim. Então, nosso papo foi muito legal, mas toda conversa tem o seu início, o meio e o fim, né? Estamos caminhando para o fim, tá? Mas eu agradeço de coração, Regiane, de você ter colocado aqui um pouquinho de quem é a Regiane, né? Aquele acesso que as pessoas acabam não tendo. Então, eu agradeço você e parabéns pela cura aí de agora poder falar perante as câmeras, né? Que mais um passo. Só que antes de finalizar e agradecer aqui, eu gostaria que você desse um recadinho aqui para as pessoas que hoje talvez estão passando no deserto, Regiane. Qual o recado que você pode falar para as pessoas que estão nos assistindo? Nada é definitivo na vida, né? A vida, ela é desafiadora, é muito desafiadora, né? Então, assim, se permita viver e se permita os desafios. É nos desafios que a gente se fortalece, que a gente aprende e que a gente descobre e se redescobre, né? Às vezes a gente perde alguma coisa, mas com certeza os ganhos são muito maiores, né? É importante a gente não se prender ao passado, não se prender a certas coisas, porque a gente deixa de vislumbrar ou de olhar coisas grandes, deixa de ver, obter oportunidades que estão à nossa frente e que a gente acaba criando bloqueios, não percebe coisas que a gente que tem grandes alcances ali na nossa frente. Então não se prenda e se permita fazer terapia, né? Se permita passear, se divertir, se permita olhar os pequenos detalhes, se presentear, se divertir, um abraço, né? Saia, faça alguma coisa por você, para você, né? Agradeça, elogie, se olhe mais, seja mais gentil com você, não cobre tanto você, não se cobre tanto porque você não é perfeita, os que estão à sua volta não são perfeitos, sua família não é perfeita. Então se permita ser mais você e não ande um pouco na contramão desse mundo imediatista, individualista, sabe? Olhe mais para você, para sua família, ame mais, se ame mais. Legal, muito bom recado. É importante, seja gentil com você, né? E agora eu quero agradecer a Clínica Gentilmente, que sempre cede esse espaço maravilhoso para a gente,
Gostaria de agradecer também a produção, a Audiotech, né, que sempre faz um trabalho ali pra gente nos bastidores, né, quase não aparece aqui. Quero agradecer também a Empório, já vou deixar aqui contigo, tá? Empório Natural, então no final muito obrigada, você pode levar, obrigada, por gentileza. Empório. Temos agora aqui o nosso mimo, né? Então o nosso mimo aqui, a caneca da Clínica Gentil, do GentilCast. Aqui, gente, mais tá? uma canequinha com o nosso pra slogan coleção. aí, transformando vidas através do conhecimento. Muito obrigada. E é isso. Até o próximo episódio.